Segunda faixa, Rag Mama Rag, já com o Levon Helm daí na voz principal. Esse tema, né, do rag é uma expressão que aparece muito na canção americana, né, até na inglesa também. O que eu acho interessante aqui, ela foi um hit, essa música foi um hit europeu da banda, né? Da banda. Aí é bom que fica resumido, da banda. Da banda. A instrumentação dela é toda avacalhada, o que dá bem a ideia de você fazer tipo uma jug band, né? Umas bandas improvisadas, com instrumentos improvisados. Quando a gente fez uma live do Clube da Esquina, a gente falou de uma questão mágica que há no disco Clube da Esquina, que é você ter um sujeito que não é baixista pegando baixo, um sujeito que não é pianista tocando piano, porque isso traz, por mais que às vezes traga uma insegurança, no caso ali não, no Clube da Esquina, mas traz ideias para o instrumento que um instrumentista padrão ali daquele instrumento talvez não tivesse. Isso pode dar certo. Não é comum dar certo, mas pode dar certo. E aqui nesse caso, dá certo, né? Porque o Richard Manuel, ele é pianista, ele toca aqui bateria. E o baterista Levon Helm toca mandolim e ele canta. O baixista, o Rick Danko, ele toca o fiddle, né? Que é uma rabeca, né? O violino popular. E aí o baixo, a parte do baixo, ela é preenchida pelo produtor John Simon, que ele toca uma espécie de tuba, que é uma tuba específica, que é um sousafone. O sousafone é uma tuba imensa. Sousafone. Porque ela foi inventada por um sujeito chamado John Philip Sousa, que é um compositor americano. Eu não tinha a menor ideia que era um sousafone aqui. Eu achei que era uma tuba mesmo, tá? Eu descobri ontem, tentando fazer algum estudo para a live, que ele estava tocando um sousafone. E ele nunca tinha tocado um sousafone na vida dele. Ele nunca tinha pegado num sousafone. E o sousafone é imenso, vocês podem olhar na internet que o sousafone é a maior das tubas, que já é um instrumento grande, imagina. Então, ela dá esse tom um pouco improvisado, que a gente vai ver muito no Basement Tapes, inclusive, né? Esse tom uma jam esquizofrênica, né? Que ninguém tá ali muito seguro no que tá fazendo, o que casa completamente bem com o tom satírico, um tom debochado da letra. E com essa ideia do rag. Perfeito. E essa completude de coisas é que faz o disco ser legal. É essa coisa. Que às vezes você ouvir na primeira vez, pô, mas tá meio mambembe essa canção aqui. Você pegou um sousafone, né? É isso aí. Welcome to Sousaphone. Welcome to Sousaphone here on Pitadas do Sal Live Show. Então, esse é um sousafone. E é isso. Quando a pessoa às vezes vai ouvir isso, diz, pô, cara, aqui tá meio mal arranjado, isso aqui tá meio mambimbe. Mas aí, puta, cara, tem todo um conceito nessa parada aqui. Não é que os caras estão zoando. Tem toda uma completude entre música e letra e até entre quem toca o quê de uma forma improvisada. Esse é o Rag Mama Rag. Rag Mama Rag. Mais espantado com a sua colocação, eu tô espantado com a lembrança da live do Clube da Esquina que a gente falou isso. Mas na hora que você falou, eu lembrei que falamos isso. Grinds. Não, eu vou lembrar também que essa bagunça toda de trocar... tem uma gravação do Bob Dylan no qual o Robin Robertson participou. No Blonde on Blonde, é Rainy Day Woman, que o Dylan chegou depois da meia-noite e falou assim... A gente já falou sobre isso em algumas lives, né? Tipo, estavam todos os músicos em Nashville esperando, mas o Rob, e aí perguntaram assim, o Dylan chegou depois da meia-noite, tá, tu toca a bateria, mas o que toca mais ali de bateria? Ah, eu toco tuba. Tá, pega a tuba ali. O baixista, eu toco pandeiro, vai pro pandeiro. O baixista, eu toco piano, enfim, tô fazendo uma baralha. E aí a música, ele passou o som, que foi o Rainy Day Woman, Everybody Must Get Stoned. E, basicamente, no primeiro take, ou depois da passagem, ele gravou a música com todo mundo meio que brincando, se divertindo. Ou seja, o Rob essa escola de misturar tudo,
o Robbie já conhecia e aprendeu. Ele aprendeu muito com o Bob Dylan, não tenha dúvida. O band e o próprio Robbie, que era um cara muito... Era uma águia, né? E essa música, Rag Mama Rag, a gente saiu de algo um pouco mais... Esse início me parece um pouco complexo, assim, é como se fosse um prefácio do disco, mas aí as coisas ficam divertidas em Rag Mama Rag, porque ela tem áreas de rock and roll, ela tem raspas de blues, ela tem jazz, ela tem... É uma canção pop, e é um exemplo dessa síntese do band, né? De como é uma banda que também se divertia, né? A letra, na verdade, não diz quase nada, né? Mas ela é divertida, ela usa analogia de um trem, a movimentação pelos trilhos, os vais e vens, que deve ser de um casal, né? O vocal principal do Livon, como foi falado aí, acho que o Sol falou, que toca bandolim, e aí o que acontece? Aí o Richard Manuel, que é o pianista, vai para a bateria. Cara, e o Manuel toca a bateria de uma forma bem diferente, né? Ele, inclusive, ele era chacotado por isso, mas isso divertia a banda, eles entravam nesse clima, né? O Rick Danko toca Rabeca, o John Simon toca a tuba, que o Romero falou. Como é que é a tuba aí, Romero? Me diz o nome que eu esqueci. Sousafone, isso aí. O piano é Super Ragtime. Um nome escroto pra caralho. Com perdão dos Sousas, né? Não tem nada a ver com sobrenome, os nomes. Mas, porra, Sousafone é foda. O piano, aí, brincando com o rag da letra, é ragtime, faceiro pra caramba, é um dos grandes destaques da música. E são os membros da banda trocando instrumentos, algo que eles adoravam fazer e que por muitas vezes o band ia fazer. E nesse disco não é a única vez em que o Richard Manuel toca bateria, ele toca noutra música, o que eu acho muito legal. Ou seja, o baterista toca bandolim, o baixista vai para a rabeca, o produtor toca tuba, o vocalista da primeira música passa a ser o vocalista de apoio da segunda. Essas inversões, elas passaram a ser perseguidas por muitas bandas, mas poucas vezes tiveram tanto sucesso quanto o band conseguiu fazer. Maravilha.